Bom dia, alunos. Daremos continuidade às nossas aulas de ciência. E o assunto de hoje é a classificação dos seres vivos. Desde a antiguidade, os organismos vivos foram sendo organizados e classificados em diferentes grupos, dependendo do objeto de estudo e de critérios adotados pelos estudiosos. O filósofo grego Aristóteles, por exemplo, classificou os organismos vivos em 3 grupos, de acordo com sua importância no mundo. No primeiro nível estavam os vegetais, capazes de se nutrir e se reproduzir. No segundo nível estavam os animais, que, além de buscar seu alimento e se reproduzir, apresentam sentido. No terceiro nível estava o ser humano, que, além das características descritas para os vegetais e animais, apresenta capacidade de raciocínio. No século XVIII, a ideia de ordenar os organismos, dos mais simples aos mais complexos, se tornou popular. Ainda nesse século, o naturalista sueco Carl Linné dedicou-se aos estudos dos seres vivos. Linné elaborou uma forma de classificar e nomear os seres vivos, que é utilizada até os dias atuais. Ele agrupava os organismos em categorias hierárquicas: classe, ordem, gênero, espécie e variedade de espécie. Uma imagem de Carlos Linneu. Na época de Linneu, eram reconhecidos apenas 3 reinos dos componentes do ambiente: o mineral, o vegetal e o animal. Esses estudiosos descreveu e catalogou cerca de 5.000 espécies de animais e 7.000 de vegetais. Além disso, nomeou milhares de seres vivos. A classificação, bem como as relações evolutivas dos seres vivos, podem ser representados em esquema denominado árvore filogenética. A posição que uma espécie ocupa na árvore filogenética nos dá informações sobre seus ancestrais, ou seja, o que antecederam determinadas espécies. Temos aí a imagem de uma árvore filogenética. À medida que novos estudos são realizados, a classificação dos seres vivos pode ser modificada. Há diferentes tipos de classificação dos seres vivos aceitos atualmente. Isso ocorre porque propostas surgem constantemente e são analisadas pela comunidade científica. A proposta de classificação dos seres vivos em 5 reinos leva a considerar características anatômicas, fisiológicas e a história evolutiva da espécie. Ancestral comum. Reino das bactérias, formado por seres vivos procariontes unicelulares que podem ser produtores ou consumidores. Reino dos prototistas, formado por seres vivos eucariontes, de estrutura simples e que podem ser pluricelulares ou unicelulares. Alguns são consumidores e outros são produtores. Reino dos fungos, formado por seres vivos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. Eles não são fotossintetizantes e obtêm os nutrientes a partir das matérias orgânicas. Reino das plantas, formada por seres vivos pluricelulares, eucariontes e
fotossintetizantes. Suas células têm parede celular ou celulose, cloroplastos e grandes vácuos. Reino dos animais, formado por seres vivos pluricelulares, eucariontes e não fotossintetizantes. Alimenta-se de parte de outros seres vivos. Os avanços tecnológicos permitiram estudos mais detalhados dos seres vivos, como o das moléculas que os compõem. Uma imagem representando ancestrais comuns. Atualmente, a classificação mais aceita pelos estudiosos é a classificação dos seres vivos em 3 domínios. Domínio das eubactérias, formado por seres vivos unicelulares, procariontes, bactérias. Domínio dos eucariotas, formado pelos seres vivos eucariontes, os animais, as plantas, protozoários e fungos. Domínio das arqueobactérias, formado por seres vivos unicelulares, procariontes, arqueobactérias. A parte celular desse organismo tem composição diferente das eubactérias. Há também a proposta de classificação dos seres vivos em 2 domínios e 6 reinos. Reinos dos protozoários, reino dos fungos, reino das plantas, reino dos animais e reino dos cromistas. Domínio dos procariotas, o reino das bactérias. E, no final, ancestral comum. E aí, meus queridos, fica a atividade dessa aula. Livro na página 205 e no caderno.